O Nizam Guanais montará campanha para o TSE. O publicitário Nizam Guanais foi convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, para fazer uma campanha publicitária sobre as urnas. Nizam Guanais já foi chefe de José Dirceu. No passado, o publicitário contratou uma empresa de consultoria que pertence ao petista. Em 2015, teve que justificar ao então juiz Sérgio Moro o motivo de ter contratado a empresa. Naquela época, a Lava Jato investigava se Dirceu tinha forjado serviços de consultoria em troca de propina. Nizanguanais foi ouvido como testemunha de defesa de Dirceu e disse que o contratou porque queria entender o governo. José Dirceu era ministro da Casa Civil. Segundo o publicitário, o petista atuava como consultor na área de cenário, Carlos. Pois é, fizemos uma introdução, né, por enquanto uma condição não real, mas se aproxima, né, dessa realidade. Nós estamos vendo o sistema se conjugando àqueles que o construiu ao longo de tantos anos nesse governo do PT, os velhos aliados juntos, e traduzido inclusive vamos dizer, por certa caridade, né, eles vão ajudar de forma graciosa, com apoio de empresários, para falar sobre essa eleição, sobre as urnas eletrônicas, introduzir conceitos que nós conhecemos muito bem. Aqueles, por exemplo, que diziam que o cigarro tinha vínculo com a saúde. Esses são os publicitários, né? Que determinados bens que você possa adquirir ou serviços que você possa adquirir, você terá, né, grandes êxitos e sucessos. Na verdade, são os ilusionistas, são os mágicos da canalice. Então, eles querem tentar colocar à disposição do público e através dessas organizações de tradição de comunicação, uma visão e uma versão de uma falsa realidade. O povo, ele não tem garantia e cada vez mais ele quer o voto auditável e a contagem pública. Então o sistema quer o quê? Introduzir falsas informações, falsas seguranças e falsas garantias que você vai ter um sistema auditável, livre, que o seu voto vai ser respeitado. Eu estou impressionado como um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria reger-se pela autonomia e pela ordem constitucional, atuar de forma política para garantir um sistema em que aquele poder originário, a pessoa que traz a sua condição, convicção e escolhe o voto livremente, sem falar que as campanhas já são, de certa forma, manipuladas, né? Você vê um conjunto de mentiras em todas as estruturas partidárias de uma maneira geral, né? Mas você agora percebe que o órgão apurador e organizador das urnas, no caso da eleição brasileira, tem um lado, a proteção de um sistema que você não pode saber como funciona. Pois é, eu me lembro, né, aqui da nossa conversa agora de manhã, Carlos, você falando que quem precisa falar muito, né, sobre alguma coisa é porque não a tem, né. É verdade, é verdade. A propaganda, né, ela garante, na verdade, uma observação indireta, né, da pessoa. Aquilo que você não percebe, ela tenta fazer você perceber e construir a sua visão naquela linha. Não estou dizendo que seja de forma negativa, que seja ruim às vezes, mas no caso em questão, ele quer consolidar um conhecimento, uma confiança que nós já perdemos. Então por que investir nisso? Porque a pergunta é o contrário, por que não permitir que o sistema que está sendo discutido ou proposto, né, através da comissão e da mudança legislativa, por que esse então não vem à prova e se mostra no conjunto, num debate, tanto o sistema que nós utilizamos hoje, quanto aquele que a lei quer mudar? Então, por que não se organizam debates públicos? Por que não vai-se à TV? Por que em grande escala a gente não discute isso? E os marqueteiros fazem o seu papel? Porque, na verdade, Max, e concluindo, os marqueteiros, na verdade, eles querem determinar um comportamento, eles querem operar no teu conhecimento, na tua condição, na sua psique, que eles conhecem muito bem, ele quer validar
uma estrutura de conhecimento e formação que jamais, na condição lógica, natural e tranquila, ela seria observada e seria aceita por você de forma espontânea. Ela precisa provocar algum e chamar alguns dados de sentimentos psicológicos também, né, internos, que você, de repente, se estimule a gerar confiança naquele produto. Repito, fizeram assim com o cigarro, você lembra? Era sempre um surfista, era um esportista, eram sempre figuras que às vezes até nem fumavam, mas que associavam o cigarro a essa condição do esporte, da força, né, da condição, por exemplo, até mesmo de se aproximar, naquela época ainda podia, né, você se aproximar de pessoas de outro sexo. Você podia fazer propaganda que de repente o homem se interessaria por uma mulher e vice-versa, né? Hoje até, infelizmente, isso talvez não aconteça, como a gente viu aí, infelizmente, no Dia dos Pais, rótulos de uísque, por exemplo, com 2 sujeitos, né? Como se fosse um grande presente Dia dos Pais. Enfim, essas coisas é que esse sistema quer, ele quer imperar fora da naturalidade. Você não tem, naturalmente, uma condição de se interessar por aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer. Então você internamente já está, vamos chamar assim, na direção de não aceitar essa condição diurna em função da desconfiança gerada. E aí eles querem o contrário, eles querem agora produzir um anticorpo, né, para que você volte a confiar no instrumento que a gente está vendo aí os resultados que atacam a lógica, né, de uma maneira geral. Agora, é muita cara de pau, né? Pô, o cara que estava envolvido com o Dirceu, investigar na Lava Jato, né, agora ele vai ser o publicitário que o TSE está contratando para falar de transparência eleitoral. Pois é. É a ironia das ironias, né. Não, e sempre, né, naquele campo: "Não, eu sou voluntário". Ué, por que então o TSE? Isso é outra questão. Nós somos um órgão público. Não tem condição de escolher alguma coisa voluntária. Por que não se faz uma concorrência, então, do conjunto de publicitários e eles já preparam peças para ver se conseguem, gerar algum nível de confiança? Por que um publicitário escolhido dentro da tradição da esquerda? Essa é outra pergunta, quer dizer, essa campanha já começa fragilizada, porque na verdade ela já tem um mote próprio, né, que é exatamente produzir a enganação. Então, pelo que eu saiba, não existe possibilidade dentro do ordenamento jurídico, né, de ordem pública, você não licitar serviços e aceitar de graça colaborações para produzir efeitos desse nível, por exemplo, como uma propaganda. Então isso não é correto, não é devido, vamos ver se os deputados se mexem, né. De repente, né, faz uma arguição com relação a isso e proíbem, né, que seja veiculada dessa forma. Faz uma concorrência, ministro Barroso, o senhor não gosta de transparência? Faz uma concorrência entre agências, para ver qual é que vai conseguir defender melhor essa caixa preta que vossa excelência tanto gosta de apurar, né, em ambiente também fechado, né. Com certeza, Carlos, com certeza. É, sabe, é inacreditável, inacreditável o que está acontecendo. E tem uma outra informação aqui interessante sobre isso, que é o seguinte, lembra do Marcos Valério? O Marcos Valério, né, que já foi condenado a mais de 40 anos de prisão por operar o Mensalão, disse que o dinheiro do esquema também foi usado para pagar o presidente do grupo ABC. Quem que é o presidente do grupo ABC? Publicitário Nizam Guanais, né, a informação é de 2016. Obviamente que o Nizam nega envolvimento nisso. Mas você vê que é o mesmo métier, né, tudo interligado, é tudo interconectado, Max, né. nós falamos, eles estão a partir, isso é que precisa ficar claro. A partir da habilitação do Lula nos processos, né, de provável, né, condição de disputa eleitoral, tudo aquilo que foi provado, comprovado, através de delação premiada, uma série de coisas, começaram a ruir. Então, os esqueletos dos canalhas
estão sendo revigorados, estão ganhando nova alma através das estruturas, né, do poder judiciário. Então, vamos dizer assim, parlamentares, né, que não têm capacidade nem estar ali no ambiente, quer seja do Congresso Nacional, Câmara ou Senado, né, estão agora com voz, né, em timbre, em tom elevado. Imagina o PT falando. Um senador agora do PT, relator da Lei de Segurança Nacional. Olha como é que nós estamos chegando aí. Esse conjunto de pessoas agora querendo mostrar transparência eleitoral, empresários se reunindo para bancar essa operação. Isso aí é uma coisa inconstitucional, é ilegal. Não é só imoral, não, é ilegal. Não pode fazer uma coisa como essa. Então, nós estamos vendo agora, você falou, a tradição dessas pessoas sendo recuperadas, né? Como se fossem novas, como é que eu diria? Não só apoiadores, mas eles são figuras que vão novamente reordenar a expressão, a economia, a relação nacional. Então é muito preocupante o que está acontecendo, porque esses nomes, que daqui a pouco vai ter uma rinha de galo aí, né? Vai trazer aquele baiano lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas era também, foi o cabeça, o artífice, né, do Lulinha Paz e Amor. Então, essas pessoas agora estão novamente retomando, Isso colocando aí. espaço. Então é inaceitável que as coisas sejam impostas dessa forma para nós e simplesmente a gente fique quieto, né? Infelizmente quieto. Vendo o avanço dessa iniquidade, desse conjunto de pessoas que destruíram o Brasil, causaram profunda corrupção, quebraram a economia, geraram mais de 15 milhões de desempregados de forma direta, fora as outras tantas almas que foram ao desalento. E aí, com o vigor de uma institucionalidade inexistente, né, de um Estado que está totalmente esgarçado, eles avançam. E aí você vê o seguinte, né? O cara contratou o Dirceu, né, por R$ 20.000 por mês, aí falou, não, eu só queria entender o governo, né? Foi uma consultoria, um tipo de consultoria, de 2008 a 2012. O cara tem amizade com o João de Deus, né? Com o João de Deus. Ele foi um dos que estava ali, ó. Nizam Guanais e Marcos Elias estão entre os empresários empenhados em ajudar João de Deus, né? Então, quer dizer. E aí agora o Barroso acha que esse Nizam Guanais é que vai fazer o marketing para te convencer da transparência eleitoral. E vai pagá-lo, obviamente, com o seu dinheiro, Sim. né? Me perguntando se depois ele não vai contratar o Dirceu de novo, né? Não, e tem uma coisa, nós podemos lembrar do Marcos Valério, né, que você citou aqui na ligação. O Marcos Valério, ele operou um sistema de lavagem de dinheiro do Banco Rural que emprestou diretamente para o PT fizeram um contrato de financiamento, de modernização tecnológica. Uma dos espaços que essa lavagem de dinheiro ocorreu e essa utilização de dinheiro, de recursos, né, do BNDES, enfim, de outros, transitou pelo Banco Rural, que foi uma das empresas, né, dentro do sistema financeiro, que foi liquidada numa urgência e uma rapidez pelo Banco Central que ninguém ouviu falar mais nada. Se até queria recomendar o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que revisasse, né, em termos de auditoria, a liquidação do Banco Rural. O Banco Rural, ele, como eu disse, fez essa operação, que foi através do Marcos Valério, emprestou ao PT, o CNPJ do PT, que foi configurado aquilo como lavagem de dinheiro, empréstimo, inclusive, sem capacidade de pagamento. Isso tudo foi organizado pelo Marcos Valério. E esses grupos que estão tentando novamente gravitar no cenário político brasileiro, você vê qual é a força que essa gente tem de voltar. Porque estão sendo recuperados pela tal justiça. A tal justiça. Daqui a pouco não se espantem, todo o dinheiro
que foi recolhido por esses agentes criminosos vão ter que ser devolvidos pelo Estado brasileiro, que somos nós que pagamos impostos, de forma que o julgamento vão achar que foi indevido e essas pessoas inocentes. Então, eles vão ter que rever recursos. O sujeito que fraudou a Petrobras, lá, que devolveu 200, 300 milhões de reais, vai acabar devolvendo. Vão ter que devolver essa gente, de repente, até com correção. Então, olha o ambiente, né, que nós estamos vendo, que é extremamente surreal. Nem a ficção produzida por esses artistas da comunicação, que são esses publicitários, né, isso pode eventualmente nos convencer que é algo correto. Então, a gente caminha, sem dúvida nenhuma, para uma crise institucional gravíssima, porque ninguém vai aceitar uma coisa dessa. Quem vai aceitar esses sujeitos que roubaram a República, como roubaram ao longo desse período todo do PT, voltarem às suas atividades e você ser obrigado a enxergá-los como figuras nobres da sociedade brasileira, do poder público? José Dirceu, que está sem tornozeleira, e o Daniel Silveira preso. Sujeito desse perigosíssimo, perigosíssimo. A cabeça, a estratégia de todo esse grupo de esquerda. Esse sujeito disse que não iam nem ganhar a eleição, que eles iam tomar o poder. Abertamente tem uma série de vídeos e não tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que considere isso crime continuado e flagrante e prenda. Por que não prende? Por que não prende o Dirceu? Qual é o medo que tem de Dirceu? Tem declaração do Zé Dirceu contra o presidente hoje da Corte Suprema, dizendo claramente que ele foi assediado. Isso tem gravação. Por que não se abre, então, um inquérito interno, o próprio ministro Fux, e dá lá para o relator mor lá do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, relatar contra o José Dirceu? Porque mais grave do que isso não existe. Inclusive, ele disse que o próprio ministro ia inocentá-lo, porque conhecia todos os processos, e ele dizendo que não precisava de favor. Todo criminoso precisa de favor, Zé Dirceu. Você sempre viveu de favor. E o favor que você tem é o quê? São as condições que você tem contra aqueles que você domina, são informações. Então, essa realidade brasileira, Max, é uma realidade extremamente grave e o país precisa superar, precisa passar dessa fase e passar dentro do campo da democracia. Não é nem o regime de exceção que está se pregando aqui. Nós estamos pregando o contrário. O respeito à Constituição e à democracia. Quem quer exceção são aqueles que querem dominar o sistema eleitoral brasileiro e gerar uma aparência de democracia.